Essa dinâmica de você produzir para vender e terminar se alimentando de um produto do mercado, isso não faz sentido, né? Já faz um tempo que a gente vem falando desse que chamamos curto-circuito da alimentação. Comidas que se deslocam centenas ou milhares de quilômetros para chegar em forma de produto na mesa de consumidores. E enquanto isso, o prato daqueles que plantam, colhem, transportam, limpam, vendem, tá vazio. Realmente não faz sentido. Só que a gente não quer parar na pergunta ou na resignação. Isso porque tem muita gente abrindo e limpando caminhos para fazer a gente sair desse buraco que nos enfiamos, ou que fomos enfiados. A gente precisa agroecologizar a educação e territorializar a agroecologia. Então esse é o nosso desafio, né? Meu nome é Luísa Coelho e você tá no Prato Cheio, podcast de O Joio e o Trigo. No episódio de hoje, vamos trazer contrapontos e contrapropostas para a gente terminar o ano com um pouco de esperança e uma dose de revolta. Não só no campo das ideias, mas de quem está vivendo e fazendo na prática o contrário do que faz o agronegócio. Esse modelo de agricultura já está aí faz muito tempo falando que veio para alimentar o mundo. Mas o que a gente vê é um cenário de alguns poucos que comem e outros vários que alimentam. E vou te contar um negócio aqui. A propaganda pode até dizer que o agro é pop, que o agro é tech, que o agro é tudo. Mas no fim, o agro é apenas um negócio. Pera, segura bad vibes que o foco hoje é outro. Como eu disse, a gente vai falar de uma alternativa, um outro cenário, um horizonte. Trata-se de uma proposta que movimentos sociais, junto com a academia, têm puxado para finalmente alimentar a população como um todo. Mas não é nenhuma solução milagrosa dessas que você encontra na prateleira do mercado, não. Porque ela pede um outro sistema de relações sociais, econômicas, ambientais e culturais. Parece um sonho, uma miragem, mas já é bem real e a gente vai mostrar. Agora eu peço licença a tantas pessoas que vêm cultivando saberes originários e tradicionais para usar aqui uma palavra mais recente, e que foi o disparador dessa pesquisa como essa proposta de alternativa sistêmica. Agroecologia. E o que é agroecologia? Eu entendo, sei lá, agrofloresta? Coisas pra frentex assim? É melhorar a maneira que tá sendo feita. Não sei, acho que um agro menos nocivo. O agronegócio tentando adotar práticas para minimizar ou mitigar as suas ações sobre o meio ambiente. É uma prática mais harmônica, mais sustentável, respeito pelo ambiente. A agroecologia pode ser entendida de várias formas. Bom, bora ver com quem estuda e trabalha diretamente com esse conceito. Paulo Petersen é agrônomo, coordenador da SPTA, associação que tem como foco agricultura familiar e agroecologia, e membro da Articulação Nacional de Agroecologia e da Associação Brasileira de Agroecologia. Ela pode ser compreendida como um enfoque científico que orienta, ao mesmo tempo, assim, o desenvolvimento de sistemas alimentares mais sustentáveis e justos. Então tem uma perspectiva assim, de uma ciência crítica, né, que elabora uma crítica muito profunda à industrialização da agricultura e à industrialização dos alimentos, a forma como são produzidos, transformados, distribuídos e consumidos. Essa ciência, que Paulo defende como bem consolidada, é interdisciplinar e tem suas bases tanto no âmbito ecológico como social. Entendendo que também os sistemas alimentares eles são causas de muitos problemas sociais, de fome, né? Porque nós não temos um problema associado propriamente à falta de produção, mas é a forma como se produz e distribui o que se produz. A gente falou sobre essa questão de distribuição lá no primeiro episódio da 6ª temporada, chamado Caminhos no Curto-Circuito da Alimentação. E, por outro lado, a gente entende também a agroecologia como um movimento social, porque para promover essa agricultura sustentável, esses sistemas alimentares sustentáveis, é necessário
transformar os atuais. Então, nós entramos aí no campo do poder, né, das relações de poder. E se é para debater e desestruturar as relações de poder, não dá para falar de agroecologia sem falar de luta por terra, das lutas feministas, da luta pela soberania alimentar e de uma outra economia. Porque também é uma forma de você organizar os sistemas alimentares com outra perspectiva econômica, que não a perspectiva dominada pelo agronegócio, muito focada na produção de lucro no curto prazo, em detrimento de vários outros fatores de interesse público, como a própria conservação da biodiversidade, a questão alimentar e assim sucessivamente. Então é outro tipo de economia que a gente precisa. E então, assim, esse movimento social da agroecologia é um movimento que se conecta com muitos outros movimentos. Parece um desafio e tanto, né? Primeiro porque brigar com um agronegócio, um troço tão estruturado, cheio de dinheiro e de poder, certamente não é uma tarefa fácil. Depois, como chamar para uma luta que tem como bandeira uma palavra que não soa familiar para todo mundo que vai brigar? É importante falar que a agroecologia como ciência surge na academia. Pessoas de universidades do mundo inteiro se colocaram inquietas com o advento desse modelo de agricultura industrial que foi se impondo. Criaram vários nomes, então, para o que seria uma resposta. Chamaram de agricultura alternativa, orgânica, sintrópica, interativa, regenerativa, biodinâmica, permacultura e vários outros conceitos que a galera vem se debruçando e colocando em prática por aí. A própria ideia de agroecologia foi sendo transformada e segue como uma ciência em construção. No início ele aparece assim com um foco muito restrito à produção agrícola, ele não tratava dos sistemas alimentares como um todo, e com o tempo, à medida que foi se constatando a necessidade de ter um enfoque de sistema, né? Não é só uma questão de produção, é que a agroecologia ela foi ampliando o seu escopo. Dentre essas pessoas que estudam e lutam pela agroecologia está Ana Primavesi, engenheira agrônoma radicada no Brasil, conhecida como mãe da agroecologia. Ela faleceu em 2017, deixando um grande legado. Essa entrevista está num vídeo da Associação de Agricultura Orgânica no YouTube. A loucura que, por exemplo, ninguém quer comer o que produz na região. Tem de ser importado da Ásia, isso, da África, aquilo, da Austrália, aquilo. População não adianta nada, porque a população, a maior parte vive na cidade. Eles querem o máximo de conforto, pelo mínimo de dinheiro. E ninguém pensa que está destruindo o mundo. Também é necessário dizer que, enquanto isso, o pessoal nos territórios brigava de frente, no cotidiano, com um modelo de agricultura industrial que foi invadindo fisicamente e ideologicamente suas terras e modos de vida. Aí temos os camponeses, agricultores familiares, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, geraizeiros, caiçaras e diversos outros povos que já estavam ali fazendo suas atividades com a terra, muito antes desses fazendeiros chegarem. E a agroecologia que o Paulo fala se propõe a valorizar essas sabedorias. Ele chama de reconexão. Então, a agroecologia está na fronteira da ciência, discutindo questões extremamente complexas, né? Então, não tem nada a ver com volta ao passado. Ela dialoga com a ancestralidade e com conhecimentos tradicionais, mas colocando em diálogo com a ciência super avançada. É a ciência questionando a própria ciência, que se deixou levar por interesses puramente econômicos e nos conduziu ladeira abaixo. Essa construção descentralizada, ela tem a ver com reações descentralizadas aos efeitos da modernização agrícola e da industrialização agrícola. Então, em cada lugar teve reação, e essa reação ela foi brotando, e essas brotações descentralizadas foram se articulando, foram se conhecendo. A ideia de uma construção descentralizada e processual, articulando saberes, diversidade de ideias, pode incomodar, dá vontade de gritar e querer respostas. Alguns diriam até que é papo tilelê, gratiluz. Talvez porque a gente esteja muito acostumado com conceitos prontos e bem amarrados, fechados. Afinal, foi assim que a gente foi ensinado, né?
Eu peguei as minhas várias interrogações, enfiei na mochila e peguei um avião, depois um ônibus e mais algumas horas de estrada de chão num carro. Fui lá para a Bahia conversar com gente que vive e trabalha na terra. Eu queria entender mais sobre agroecologia na prática. Ai, meu Deus. Ô, deixa o boi beber, ô Maia. Ô, deixa o boi, Maia, ô Maia. Tomara meu bem chegar, ô Maia. Pra saudade se acabar, ô Maia. Fui parar na Volta do Américo, povoado na região de Lençóis, na Chapada Diamantina. Apesar de pertencer ao município, fica a 47 quilômetros de Lençóis, numa estrada de chão daquelas que basta uma chuva para ficar impassável. Essa que você ouviu cantar uma cantiga de roda é Zenilda José de Souza. Quem me recebeu por lá foi a filha dela, Ana Cláudia Porfíria de Araújo. Agente comunitário de saúde, que atende a região e que, enquanto atendia uma pessoa vizinha, me deixou tomando um cafezinho com a mãe. Eu conhecia a dona Zeninha ali logo na rua. Ela é uma senhora de 62 anos e estava usando um óculos assim fechadão e grande de sol. É que ela tinha feito uma cirurgia no olho e estava em recuperação. Doida para tirar os óculos logo e poder ir para a roça. Mas aí, assim, a gente vive a vida. E é bom demais, eu gosto de ir para a roça, adoro. Plantar, colher, fazer farinha, tudo que me chamar para a roça, de tudo um pouquinho eu sei fazer. Fazendo minhas hortas, plantando minhas coisinhas. Para mim tá bom. Quando eu quero ir na rua, eu vou. Tem precisão de comprar minhas coisas de dentro de casa, eu vou lá, vou poder ir para cá de novo. Posso ir na cidade, mas só para passeio, mas para morar, de jeito nenhum. A cidade é complicada. Saí de lá com um café plantado, colhido, torrado e pilado por ela. Teria muita coisa para contar a partir das histórias que escutei. A mulher foi merendeira e professora da escola, além de lavadeira. E ainda assim, nunca largou da roça, que é onde ela gosta de estar. Dona Zeninha é uma das mulheres que compõem a Feira Agroecológica da Volta, que acontece uma vez por mês no povoado e recebe gente de Lençóis. Essas pessoas chegam lá num ônibus que é fruto da parceria com a prefeitura. Nesse dia, as mulheres se juntam para pilar café enquanto cantam cantigas de roda como aquela que abriu esse bloco. Foi numa turma de EJA, Educação para Jovens e Adultos, que a feira surgiu, em 2018. E Zeninha fazia parte. Apareceu o Cris e André, que chegou de Feira de Santana, vamos embora lá, vamos ver se vai estudar os velhos. Eu falei, bicho, o velho não aprende mais não, tem cabeça mais não. Não só aprenderam muita coisa, como montaram a primeira feira e começaram um trabalho a partir de quintais agroecológicos dentro do Bahia Produtiva, um projeto do Governo Estadual da Bahia de fortalecimento à agricultura familiar. A Crícia e o André são professores que saíram de Feira de Santana para atuarem na Escola da Volta. Então, eu me chamo Crícia. Essa é a pessoa que você ouviu lá no começo do episódio. Eu sou professora aqui na comunidade há 10 anos. Nasci e cresci em Feira de Santana, uma cidade que está a 300 quilômetros daqui. E venho aí nesse processo de recampesinamento, né? Retorno para a terra. Então aqui a gente trabalha com a turma de educação do Fundamental 2 e a turma do EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. A escola da comunidade tinha sido fechada. E é a partir da luta pela reabertura que surge a turma de EJA. E é a partir da turma de EJA que surge a Feira Agroecológica. Primeira vez que a comunidade da Volta do Américo tem a oferta, né, da educação de jovens e adultos. E aí, a partir desse chão, né, dessa sala de aula, que a gente começa a problematizar a agroecologia também, né, na comunidade. Crícia Santos Argolo é graduada em Biologia, mestre em Educação do Campo e doutoranda em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Sua pesquisa tem se desenvolvido a partir dessa experiência na Volta do Américo. Inicialmente, o foco dela eram os jovens. A princípio, era trabalhar com os estudantes e as famílias, né? Nesse diálogo de saberes, que a agroecologia é sustentado no diálogo de saberes, né? O saber científico, o saber popular. E aí, um dos projetos era levar os estudantes para visitar os quintais ao redor da escola. Durante esse processo, focado em plantas medicinais, ela foi percebendo um novo recorte que desviou sua atenção. O quintal é um espaço da mulher, né?
O quintal é esse lugar onde muitas práticas ainda estão ali existindo, né? É o lugar que tem a biodiversidade, é o lugar que vai ter a planta medicinal, é o lugar que está ali pensando na dinâmica da água, da reutilização da água. Então, o quintal, para mim, fica esse lugar de produção de conhecimento. E quem protagoniza ele são as mulheres, né? Formaram o coletivo Mulheres da Volta. Levantaram a primeira feira, chegou a pandemia, elas se reinventaram e começaram a montar cestas para entregar em lençóis. Também participaram do Multirão contra a Fome, articulado pelo Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, que distribuiu doações para famílias em situação de insegurança alimentar durante o período de isolamento. Hoje, a Volta do Américo é um dos núcleos desse movimento que tem como defesa a transição sistêmica para uma agroecologia camponesa. Então, quando a gente vê que uma comunidade ela consegue se organizar, principalmente no período da pandemia, por exemplo, né? E conseguir com que famílias se alimentassem, ainda doar alimentos, né? Enquanto o agronegócio fez o contrário, né? O agronegócio não alimentou ninguém, muito pelo contrário, o agronegócio fez aumentar ainda mais o valor dos produtos. Quando acabar aqui o episódio, eu te convido para ir lá no site do Joio e conferir uma série de reportagens em texto sobre agroecologia. Uma delas se ocupa da pergunta: a agroecologia pode alimentar o mundo? Vale a pena ler e a gente vai deixar o link das matérias lá na ficha técnica desse episódio. Mas bora voltar para a volta. Amenizou a pandemia e elas pararam com as cestas, mas seguem fortalecendo a feira e os quintais agroecológicos. O meu nome mesmo é Lenita, mas conhecida Mocinha. Um dos quintais modelo da Volta do Américo, que sempre recebe visitas durante as feiras mensais, é o quintal de Dona Mocinha, a mais velha da turma. Claro que eu fui lá conhecer e de quebra experimentei um suco de manga verde. Aqui é um pé de cajá, tem os pés de jaca, planta o andu, planta o milho, o feijão, a gente planta assim pra gente comer. A gente foi conversando enquanto caminhava pelo terreno. Eu trabalhei o tempo todo que eu falei com a senhora. Vivi o tempo todo e não sabia, não tinha, que tinha nome, hoje tem. Ali é um SAF que eu fiz e eu não sabia. SAF é a sigla para Sistema Agroflorestal, também conhecido como agrofloresta, uma das técnicas de manejo mais utilizadas e conhecidas na agroecologia. Mas vamos voltar para Dona Mocinha para saber mais sobre o SAF. Vai, Dona Mocinha, conta pra gente, o que é SAF? Eu ainda não sei bem te explicar o que é o SAF. Ah, Dona Mocinha, a senhora sabe sim. Trabalhar com respeito, respeitar a terra, respeitar as plantas. Não podemos cortar, porque tá aqui, a gente tira aqui mesmo. Preciso tirar algumas plantas aqui, mas sabemos como tirar. Já tem outra ali que vai substituir. Tirar tudo, porque é só planta aqui não serve para comer. A gente tem... Não, tudo se torna, engloba na agroecologia, tudo é agricultura. Porque sem a planta, a árvore que vai cobrir a terra, que vai fazer uma sombra, talvez eu não possa ter um bom pé de alface. Talvez eu não possa ter uma boa manga se ele está ali sozinho exposto. Uma vai ajudando a outra. Ah lá, por mais que as palavras não estejam assim na ponta da língua, na prática, esses aprendizados já vêm de longe, não é coisa nova, não. Então, quem não sabe, quem não tem conhecimento com agroecologia, precisa que vai lá, precisa que vai buscar, se vai permanecer na terra, a trabalhar com a terra, porque ela também precisa do cuidado, a gente ter o cuidado com ela. Isso também eu ouvia falar de menina com meu pai. Isso ele falava também, sem saber nada, eu não entendia, porque quando a terra estava limpa, ele não gostava, né? E às vezes ele falava, eu lembro bem que tinha um irmão dele, que trabalhava com ele, o irmão limpava a terra toda e deixava. E ele falava para o irmão, isso não pode acontecer, como é que ele tira a terra, o mato todo, deixa a terra nua? Lembro bem dessa palavra. A terra fica nua, ela queima. A terra queima. Por isso que Dona Mocinha tem um monte de jaqueira no terreno. E a cada tempos, recolhe as folhas para jogar na agrofloresta em crescimento. O SAF, para quem nunca viu, se assemelha a uma floresta porque é tudo junto e misturado. Espécies agrícolas e florestais convivem harmonicamente. Como já foi falado, a planta mais alta faz sombra para mais baixa. Aquilo que cai vira matéria orgânica para nutrir e cobrir o solo.
Nem precisa ficar molhando tanto porque ele se autoalimenta. E esse junto e misturado não quer dizer que é bagunça não. Envolve bastante estudo e principalmente experimentação. Hoje, depois que eu comecei a sentar, conversar, orientar, aprender, aí eu já sei por quê, porque realmente a terra é como a gente, se a gente sai no sol exposto agora, a gente vai queimar nossa pele, ela começa a arder, Então, quando a gente bota um pano, uma proteção, procura uma sombra, a gente se alivia. Assim também a terra. Ela começa a afinar, ela começa a perder a substância dela, se ela ficar exposta o tempo todo. E tem mais exemplo para a gente entender de vez esse tal de sistema agroflorestal. Na rua, quando se faz uma rua, ela não tem o calçamento, ninguém quer plantar nada lá na rua, porque ela não tem nada. Ela limpo só está lá, assim, o solo está lá, mas não tem nada que ajuda a criar um pé de mato, seja ele o mais prático que for, que é o capim, que a gente tem essa prática de crescer o capim em qualquer lugar. É importante ressaltar a parte da agrofloresta como técnica de manejo e dizer o seguinte: a agrofloresta está dentro da agroecologia. A agroecologia não está dentro da agrofloresta. Isso porque, como a gente já falou, a agroecologia não é apenas sobre técnicas de produzir alimentos. Ou seja, não é porque tem agrofloresta que é agroecológico. A gente vai deixar uma foto do SAF da Dona Mocinha lá no grupo do Telegram. Ela é uma das que se tornou uma grande defensora da agroecologia. O cuidado, da gente ter o cuidado um com o outro, da gente estar sempre visitando um ao outro, a gente estar sempre se corrigindo a nós mesmos, para não ultrapassar os limites, não perder o nosso foco, o título de agricultores familiar que nós ganhamos, que a comunidade ganhou. Esse título de agroecologia, a gente precisa preservar ele porque ele é nosso, foi nós que ganhamos, nós que conquistamos. Mas se a gente não luta, como disse, se a gente não planta, a gente não colhe. Em um momento, eu perguntei para Dona Mocinha o que ela achava da ideia de seu neto ser agricultor. Ela tinha me contado que saiu por um período da volta para que seus filhos estudassem na escola. Nessa época não tinha escola lá. Quase todos se graduaram, alguns com pós-graduação. Porque eu sou agricultora de quando nasci até hoje, naquela classe antiga, buscando, engateando uns pouquinhos dos conhecimentos. E se o meu neto hoje, ou que a filha dela ali, da nossa companheira, agente de saúde que chegou aqui, ela querer ser uma agricultora, ela já vai ser uma agricultora diferenciada. Com o curso daqui, com o estudo daqui, com o estudo ali da cidade vizinha e com o curso superior. Ela pode ser uma doutora aqui, como bem temos a nossa agricultora, professora, doutora. A filha dela que Dona Mocinha estava falando é Júlia, filha de Ana, agente comunitária de saúde e também agricultora. Ela estava esperando a gente para almoçar. Então, bora voltar que o sol está queimando essa pelinha muito linda. Vamos para um rápido intervalo. O que a senhora já plantou aqui? Além da mandioca, assim eu já plantei. Oi, gente, aqui é a Amanda. Que tal considerar os produtos da nossa lojinha para presentear os queridos de vocês? Lá tem avental, pano de prato, camiseta, bolsa e ainda lançamos um calendário para 2024 super lindo que faz uma memória ilustrada da alimentação tradicional. Tudo a ver com esse episódio. E os preços são diversos. Corre lá, não deixe para a última hora. O endereço é loja.joiotrigo.com.br. Com todo carinho, com todo respeito à agroecologia, a agroecologia tem cumprido um papel fantástico. Mas nós precisamos dizer que quem inventou essas técnicas foram os quilombos. Quem inventou essas técnicas foram as aldeias. Vamos disputar essa narrativa. Sabe por quê? Porque Canudo foi na Caatinga, no polígono da seca. E Canudo foi autossuficiente. Então por que não se pega o modo de vida de Canudo e vamos estudar esse modo de vida? Antônio Bispo dos Santos é lavrador, quilombola, escritor e atuante em movimentos sociais diversos. Talvez você tenha cruzado com algum vídeo dele nas redes sociais ou lido algum de seus livros. Também é conhecido como Nego Bispo.
Essa fala aconteceu na 7ª Jornada de Agroecologia da Bahia. Então quer dizer, Bispo reconhece a importância da agroecologia, mas também nos convida a estar atentos para os perigos do colonialismo que insiste em cooptar lutas e bandeiras. Ele nos lembra de não esquecer a palavra roça. Quando Dona Mocinha exalta a agrofloresta e lembra dos conhecimentos do seu pai sobre não deixar a terra nua, ela nos explica, em exemplos práticos, por que abandonou o uso do fogo para abrir terreno de agricultura. Não é porque foi proibida ou dogmatizada, mas porque viu na prática que ali fazia mais sentido. O mesmo não acontece em territórios de povos e comunidades tradicionais, que estão ali há muito tempo fazendo agricultura ao seu modo, com práticas como a agricultura de coivara, de pousio, uma que faz uso do fogo e outra que necessita de espaço. Elas são hoje questionadas e até impossibilitadas, seja pelo sufocamento de áreas com intensa presença do agronegócio, seja por leis ambientais que fazem proibições sem considerar contexto e prática histórica. Isso foi um tema central no episódio Jussara, um símbolo de resistência, lá na 5ª temporada. Aqui eu aproveito para falar sobre o pessoal de Fundo e Feixe de Pasto e dos Gerais, lá do oeste da Bahia. E para isso eu chamo um geraizeiro lá da comunidade de São Marcelo, que está tão ameaçada que vamos preservar a identidade da pessoa. Originalmente, seus modos de vida já são cíclicos. Eles criam gado solto, que come plantas nativas do cerrado como buriti, pequi, barbatimão, e cujas fezes são um único adubo colocado nas plantações. Aquele malho tem o poder do calcário, né? Que a gente não usa o calcário, mas usa a terra para matar a acidez. Lá na comunidade de São Marcelo, eles tradicionalmente usavam o fogo para preparar o terreno. Não por questões de facilidade, mas por conhecerem o próprio bioma. O cerrado é um ambiente que queima fácil e que o uso do fogo controlado ajuda a evitar grandes incêndios. E graças a essas sabedorias, o fogo está sendo tratado em um projeto de lei que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Ele ficou parado por 3 anos, mas foi retomado e agora tramita no Senado, reconhecendo o uso tradicional e ecológico, bem como a responsabilidade do Estado na promoção de um manejo integrado e responsável. Mas enquanto isso, a prática do fogo segue sendo proibida para eles. O modo de vida, assim, a gente vê que está sendo extinto. Está sendo extinto por conta que, muitas das vezes, as autoridades acham que, como um geraizeiro produz, como um geraizeiro vive, ele está vivendo de forma incorreta. Ele está produzindo no lugar errado. A nossa região era pioneira na produção de arroz. Então, a cidade comia porque o geraizeiro plantava arroz. Eu abri para falar dessa história porque, como a gente já viu, a agroecologia está muito mais nas práticas do que no rótulo. E quando a gente olha para a prática, vê que ela jamais pode ser descolada de questões fundiárias, da educação do campo, da desconstrução do patriarcado, da quebra com o colonialismo como um todo. E é importante a gente considerar que vários povos fazem práticas em confluência com a natureza por aí há muito tempo. E que a aproximação do movimento agroecológico dessas comunidades deve partir desse olhar para os contextos e suas lutas, para que a agroecologia não surja como algo novo, enquanto os antigos vão sendo apagados, para que a agroecologia não se torne mais um nicho de mercado, como aconteceu com os orgânicos. Os orgânicos passam por um processo de certificação que pretende garantir que aquele alimento não possui agrotóxicos. Agora, se aquele alimento foi produzido com o uso de mão de obra escrava, com base na desterritorialização de comunidades, por pessoas que estão desmatando outras áreas para produzir soja e gado, isso o selo não garante. A gente sabe, e já mostrou em reportagens também, que essa pauta vem sendo surrupiada e que a indústria sabe fazer agronegócio sem agrotóxicos, tudo para vender mais. Daí, vemos fazendas com grandes extensões de terra produzindo poucos tipos de alimentos, agora sem veneno, que vão para uma seção especial do supermercado. Eu trago o Bispo de novo porque ele fala que, abre aspas, orgânico é tudo aquilo que todas as vidas podem acessar. O que as vidas não podem acessar não é orgânico,
é mercadoria, com ou sem veneno. Fecha aspas. E se é puramente mercadoria, não é agroecologia, porque ela quer justamente a reconstrução dos sistemas alimentares como um todo, e precisa ser feita com aqueles que integram os sistemas alimentares, principalmente os que estão na linha de frente. O pessoal da Articulação Nacional de Agroecologia está pensando nisso, como nos conta Paulo Petersen, que você ouviu lá no primeiro bloco. A gente tem visto críticas assim a partir da perspectiva decolonial e tudo, que a agroecologia ela termina se colocando como um novo movimento de colonização. Eu acho que esse tipo de crítica é uma crítica que faz um sentido, porque se nós não tomarmos cuidado, termina virando isso mesmo. E aí vale pensar que a agroecologia está sendo disseminada por vários canais, cursos, livros, diferentes pessoas. A gente tem muitas universidades hoje têm curso de agroecologia e tudo, e como em alguns lugares essa perspectiva assim, mais de cima para baixo, ela chega como um pacote de novas técnicas, isso gera um estranhamento. Fala, não, nós não queremos pacote, nós queremos construir junto. Este é o desafio, construir coletivamente, em uma diversidade grande de pessoas, uma bandeira única. A agroecologia vem como uma proposta sistêmica, não como um pacote para ser usado individualmente. Ela se vale de experiências e saberes locais, enquanto vislumbra uma transformação global. Se nós queremos construir redes amplas, numa perspectiva de pensar que, no lugar de uma globalização neoliberal, onde as ideias e os projetos eles estão totalmente focados na mercantilização, no lucro, nós temos que pensar que é necessário construir alianças sociais amplas e pensar que esse projeto de agroecologia, para ser de fato assumido por maiorias sociais e se globalizar, porque é contra, né, esse projeto dominante, a gente precisa de conceitos que permitam decodificar a roça quilombola, entender que o ribeirinho ou um produtor de ecológicos no Rio Grande do Sul, eles estão movidos pelos mesmos valores. Vamos para mais um intervalo e a gente volta para o último bloco. O Joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. Esse episódio tem o apoio do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, a CT Promoção da Saúde, Fundação Henrique Bol, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade, Instituto Serra Pilheira e Oxfam Brasil são apoiadores regulares dos nossos projetos. Então, o reggae é assim. Foi o que fiz, Meu pai fez muitas músicas, aí eu fiz uma pra ele, tipo assim. Incomodado, se incomode pra lá. Abusado, se abuse pra cá. Esse é Getúlio Pereira da Silva, presidente da Associação Quilombola do Remanso, filho do fundador da comunidade do Remanso, também na região de Lençóis, na Chapada Diamantina. Atravessou o mar em busca no quilombo. Mandioca preta, olho roxo, azulona, pratina, aipim cacau, aipim mineiro, aipim todo o tempo, prato cheio. Todos eram um tipo de mandioca. E o pessoal tinha aqui as sementes. E essas sementes foram perdendo. Tem um tipo de mandioca que chama prato cheio? É um aipim. Você pode cozinhar. Então, você pode cozinhar o aipim que chama prato cheio. E aí ele dá em qualquer lugar assim que você planta ele que mole, né? E essa terra aqui ela já é boa, então você não precisa de adubo químico, nada não. É tudo orgânico. Tudo que o pessoal produz aqui é orgânico, não bota adubo nenhum. A comunidade do Remanso também foi contemplada pelo projeto Bahia Produtiva, para estruturar os quintais produtivos. O governo está preocupado com isso e as pessoas, né? De dar esse sustento para esse jovem que está saindo das comunidades, porque os alimentos vêm das comunidades, vêm dos povoados, vêm das roças, né? Então as grandes cidades dependem desse povoado. É o que segura no ombro, é as comunidades, é os quintais, é esses que produzem o alimento, é os digamos assim, não é os grandes, que os grandes fornecem para fora. Os grandes empresários, né, digamos assim, o sistema grande mesmo, pesado do grande negócio, ele é para outros países. Eles não estão deixando nada aqui, não. O que produz o alimento mesmo aqui é nós aqui, as zonas rurais e os produtores, os pequenos produtores rurais. Digamos assim, os lavradores, né?
que é os produtores, é esses aí, os agricultores. Hoje, são poucos que trabalham com a roça, só os mais velhos. E muito do espírito da comunidade se perdeu, o que ele lamenta. O povo antigo era satisfeito com o que tinha, agradeceu o que tinha, corria atrás ali, se mantinha com o que tinha, fazia as trocas deles aqui, era unido. Hoje ficou mais coletivo, porque cada um tem sua agenda, cada um tem seu turismo, cada um tem sua, entendeu? Isso aqui para mim de pesca não faz mais em coletivo. Faz, mas é menos. Não é mais a associação que era. Isso é péssimo, porque muitas coisas desconectou. Porque assim, foi jogando coisinhas que foi desconectando as pessoas e foi, entendeu? Criando essa concorrência, coisa, e foi ficando individualista. Hoje a maioria das pessoas trabalha com o turismo. Outras fazem diárias para as fazendas do entorno. Uma delas é a Bioenergia, uma empresa de capital privado que tem parceria com a Embrapa e que pretende ser, segundo seu site institucional, um dos maiores projetos agroindustriais de fruticultura orgânica do país. Ela, curiosamente, foi instalada ao lado do território quilombola, que historicamente vive a agricultura e onde não se usa veneno. E a mão de obra já sabe, né? Vários trabalhadores são da comunidade do Remanso. Essa mesma empresa já chegou a oferecer lá na Volta do Américo, segundo os moradores, mudas para que a comunidade plantasse com a compra garantida. E a maioria não se interessou, já que não fazia sentido dentro da proposta de autonomia que eles vêm construindo. Como a Crícia falou mais cedo, é interessante pensar nessa experiência localizada lá da Volta em contraposição ao agronegócio. Essa é uma das frentes que ela defende para que a agroecologia ganhe um corpo amplo e robusto, a auto-organização. E por falar em preços, um dos entraves ou mitos que giram em torno da agroecologia é a ideia de que produtos agroecológicos são caros e inacessíveis. E aí, quando a gente pensa, o preço ele não é acessível, ele é acessível, né? Mas quando a gente coloca a dimensão da logística, a questão do transporte, por exemplo, quando a gente entra com a dimensão das embalagens, né? Aí o produto ele vai ter um pouco mais, né, de custo e aí tem que agregar o valor no final. Mas quando a gente pensa no produto ali in natura, né, saindo com o mínimo de embalagem possível, saindo numa dinâmica que vai alimentar um circuito curto, né, que é a nossa proposta aqui. Então a cesta saía produtos muito acessíveis, né, e produtos de fato sem veneno, e produtos de fato vindo da mão de mulheres, e produtos sem exploração, né, que aí contempla essa dimensão do ser considerado agroecológico. E aí a gente realmente vê que a agroecologia não é só pensar na produção. A feira de fato encurta distâncias. Mas como Crícia bem colocou, existem outras dimensões a serem pensadas entre a mão da pessoa que produz e a mesa daquela que vai comer. Operadores do agronegócio recebem vantagens fiscais, como a redução ou até isenção no pagamento de CMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, por exemplo. Enquanto isso, para entregar a cesta de alimentos na cidade, a galera da Volta do Américo estava usando o veículo próprio e tendo que passar por aquela estrada de chão que não é para qualquer carro ou clima. Além disso, agora que a gente pensou no passo seguinte do plantio e da colheita, bora pensar no anterior. O pessoal da Volta recebeu apoio para estruturar o sistema agroflorestal por parte do governo, através do projeto Bahia Produtiva. Show, né? Só que fica faltando uma parte, também em termos de estrutura. Ele oferece os materiais, umas coisinhas pontuais aqui e acolá, mas não tem um projeto formativo, se a gente for pensar o que Paulo Freire deixou pra gente, né? Aí vem os ATEs, assistência técnica, a Bahia quase não tem, né? E quando tem, é nessa dimensão, né? De uma assistência técnica muito conservadora. Então a gente tem muito que avançar. E esse é um ponto essencial para a gente pensar futuro, para a gente pensar respostas e soluções. Eu vou falar uma coisa dura aqui. Não é possível concorrer com o agronegócio. Então, o que acontece muito aqui também, inclusive nas negociações junto ao governo, o governo tem um discurso que tem espaço para todo mundo e é possível conviver. Não é possível conviver, já está mais do que provado. O agronegócio ele tem uma dinâmica expansiva, ele depende de mais território, depende de mais recursos, ele é movido à acumulação de capital. Então, a tentativa de colocar em convivência o lobo e a galinha vai sofrer, vai ser consumido.
A agroecologia tem sim muitas conquistas em termos de políticas públicas. Existe uma Política Nacional de Agroecologia, a PNAPO, conquistada inclusive por meio de muita luta, graças à Marcha das Margaridas, e instituída durante o governo de uma mulher, Dilma Rousseff. Além dela, temos o Programa de Alimentação Escolar, o PNAE, e o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Fora as ações estaduais e municipais que existem, várias em funcionamento. Só que o que o Paulo e a Crícia estão dizendo é que ainda é muito pouco se a gente parar para pensar em todo o recurso financeiro e ideológico destinado por parte do Estado em prol do agronegócio. Uma coisa sobrepõe a outra sim. Não são passíveis de convívio, porque o agronegócio extermina. O governo Lula anunciou hoje o maior plano safra da história brasileira. O senador Paulo Paim está falando do Plano Safra, anunciado para 2024 com um recurso de 364,22 bilhões de reais. Desse montante, são 77,7 bilhões destinados para a agricultura familiar. E destes 77,78 bilhões, dentro dos 364 bilhões, a verba destinada para linhas que se ocupam da agroecologia está na casa dos milhões. E ainda colocam no mesmo pacote para disputar esse recurso outros processos, tipo bioeconomia. Tá, eu sei que foram muitos números, desculpa, mas o que eu tô querendo dizer é que, em termos de dinheiro, é ínfima a preocupação do Estado com a agroecologia. E o anúncio do Plano Safra para a agricultura familiar ainda fala de uma, abre aspas, transição para uma produção agroecológica, bem como a superação da fome e da má nutrição da população brasileira. Parece piada? Só se for de muito mau gosto. Se hoje a Volta do Américo precisa de um trabalho de transição agroecológica, é porque o uso de agrotóxicos e técnicas destrutivas em algum momento invadiu o território e ainda insiste em se fazer presente. E tem muito recurso para isso. Ao redor há muita plantação de eucalipto. E fora o uso de químicos, isso impacta diretamente a questão social local. Alguns ali são empregados por essa indústria. Passam o dia na monocultura e só na volta para casa vão mexer nas suas plantações. São gerações empregadas em fazendas, onde aprenderam técnicas que vêm do agronegócio. Como disputar tempo? Como disputar energia física e mental? Como disputar recursos? Como disputar processos de aprendizagem? Eu prometi que ia fomentar aqui a esperança. Então eu não vou terminar assim e te deixar na mão, né? A gente precisa agroecologizar a educação e territorializar a agroecologia. Eu fecho o episódio com a fala da Crícia lá do começo, porque na natureza tudo é cíclico. A história da volta com a agroecologia surgindo da escola, indo para os quintais, mulheres, jovens, agente comunitária de saúde, política pública, soma com a história de Getúlio, do remanso, do jaré, marujá, da agricultura quilombola, com a fala dos gerais que alimentavam as cidades que fazem subsistência, do fogo que está vivo. O contraponto está posto. Não é por falta de alternativas, de propostas, de lutas e nem de imaginação. Uma vez já disse o economista francês Serge Latouche que é preciso descolonizar o imaginário. Em outro momento, nossa querida Ana Primavesi falou o seguinte, que um pingo de chuva um dia se transformará em chuvisco. Não faço mal a quem te faz o bem. Eu vou ao mar, depois eu venho. A pesquisa desse episódio, a produção e o roteiro foram feitos por mim, Luísa Coelho, que também assino a produção executiva do Prato Cheio. Junto comigo, na produção do podcast, estão Amanda Flora, Natália Uazal e João Pérez. Vitor Oliveira faz a criação e edição de som. E o design é feito por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrósio. Esse episódio foi gravado no Trampolim Estúdio. E eu quero agradecer a Maíra Pontes, ao Agma Duarte e à Escola de Ativismo pelo apoio na produção do trabalho de campo. Eu vi a pedra embalançar e essa índia...